Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de 255. Capítulo 28 do charlatanismo e do embuste, médios interesseiros. Então aqui nós ainda nos encontramos, não há charlatanismo desinteressado. Não há charlatanismo desinteressado. Como nós já havíamos comentado no vídeo anterior, aqui nós não cobramos os trabalhos, mas quem puder, deixa uma contribuição para manter a casa. E tem aqueles que descancaradamente eles dizem assim: a consulta aqui é tanto, os remédios aqui é tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto. E quem quiser se filiar aqui ao grupo, o grupo do livro espírita, sócios mantenedores, isso é tudo obra das trevas, gente. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tinha sequer um travesseiro para encostar a cabeça quando, junto aos apóstolos, em viagens longas, eles tinham que pernoitar embaixo das árvores. Ele pegava uma pedra, colocava ao tronco de uma árvore, assim, no pé do tronco da árvore, e encostava a cabeça. Nosso Senhor Jesus Cristo, gente, houve momentos que ele não tinha nem sandália para calçar. Eu posso dizer uma coisa para você. Você pode não acreditar, é um direito teu. Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou usar esse termo, porque Nosso Senhor Jesus Cristo não é espírito não, tá? Ele está acima de espírito. Você pode não compreender, por isso que eu estou respeitando. Vamos acreditar que ele seja um espírito, mas ele não é espírito. Mas tudo bem. Nosso Senhor Jesus Cristo é o espírito mais evoluído em toda a nossa Via Láctea. Você sabe o que é isso, gente? Você sabe o que é isso? De uma ponta a outra da nossa Via Láctea, em uma nave com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, você percorre esse espaço da nossa Via Láctea em 100 anos. Nosso Senhor Jesus Cristo é o espírito mais evoluído em toda a nossa Via Láctea. Então é preciso ou não respeitar um ser desse? E ele esteve aqui há 2000 anos atrás. Uma centelha dele. Não vou complicar mais, não. O professor Eurípides Barçanufo nunca cobrou um medicamento. E ele nunca usou o termo antes de 1918, que morreu em 1918. Ele nunca usou esse termo. Quem pode, paga. Quem não pode, não paga. Quem tinha, quem não tinha, levava remédio de graça. E ele trabalhava como escriturário nas duas vendas de seu pai, que hoje seria contador. Na época ele foi o contador das duas vendas do seu pai, e o dinheiro que ele ganhava, ele empregava nas farmácias. E tinha algumas pessoas
assim, na região, como Frederico Peiró, Tio Senhor Mariano, que eram pessoas assim, né, controladas financeiramente, que compravam medicamentos, essências em São Paulo, na Casa Fretan, em São Paulo, na época, e doava a ele. O resto ele extraía das essências, assim, das plantas, da natureza. Ele nunca aceitou um centavo. Então, quantos milhões de médios hoje no Brasil, principalmente, estão vivendo dos dons mediúnicos? Estão vivendo da mediunidade. Isso é nojento. Não há charlatanismo desinteressado. Há sempre o interesse. A construção de um cômodo aqui, a construção, entendeu? Qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste, sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocasse acima de toda suspeita? Que na verdade eu li antes respeitabilidade, mas a respeitabilidade ela entra na honorabilidade. Então a trampolinice não deixa de ser uma arapuca. Eu estou tentando consertar agora. Trampolinice não deixa de ser uma arapuca. E a honorabilidade é uma respeitabilidade. Então, olha só para você ver. Não há charlatanismo desinteressado. Qual, pois, o fim que objetivariam os que usassem de embuste, sem proveito, sobretudo quando a honorabilidade os colocassem acima de toda suspeita? Então, há ali uma respeitabilidade, porque os espíritos das trevas, eles são ardilosos. Uma médium no Brasil, isso eu posso dizer mesmo, porque ela foi desmascarada, como outros também foi desmascarado, você sabe. Uma médium no Brasil, interessante que toda vez que Padre Quevedo ia lá para poder desmascará-la, para ver se realmente aqueles fenômenos de materialização de ossos, de caco de garrafa, acontecesse, aparecesse realmente. Toda vez que Padre Quevedo ia, ela não conseguia materializar esses produtos. Mas Padre Quevedo saía, ela conseguia. Por quê? Porque Padre Quevedo não era trouxa. Padre Quevedo não era hipócrita. Ele não era charlatão. Ele era a favor da razão. Não enganes se você não deseja ser enganado. Respeita para ser respeitado. Ame para ser amado. E aquela nossa irmã estava enganando as pessoas e cobrando horrores dos charlatões que lá também batiam a porta dela. Porque são todos charlatões. Como, com todo respeito, um médico aqui no Brasil nada justifica.
Nada justifica. No entanto, depois que descobriu o crime, ele foi preso. Mas eu sou daquele que, se eu fizesse parte da justiça, apesar que a justiça no Brasil tem um problema, mas vamos lá. Se eu fizesse parte da justiça no Brasil, eu mandaria prender também todas as mulheres que foram ao consultório dele e por ele foram abusadas sexualmente. Que isso, Luiz? A verdade tem que ser dita, doia quem doer. Porque, meu amigo, presta atenção numa coisa. Você só é abusado se você permitir. Você só é mistificado se você aceitar. A partir do momento que você vai ao consultório de um médico e que ele te trata de uma forma assim, desrespeitosa, mas que você sentiu ali um certo desconforto. Se você volta ali, porque você não tem vergonha na cara. Você não tem vergonha na cara. Você tá querendo de novo. Aí depois ele vai parar na cadeia e você ainda entra na justiça contra ele? Você teria também que ir preso. Eu estou a favor da razão. Eu não estou a favor de ninguém. É inadmissível fazer isso com quem quer que seja. Abusou, tem que parar na cadeia. É o que meteram ele na cadeia. Mas manter impune também estas que lá foram. Só no Brasil mesmo, né? Como tem um outro médio também no Brasil. Eu falei que ia chegar um momento do 28 ao 29 no capítulo. Nós íamos falar tanta coisa aqui que você ia ficar meio assim cabeludo. Barba comprida. Eu já vou até deixar minha barba crescer para mudar um pouco. Aqui no Brasil também tinha um outro médio aí que, graças a Deus, tiraram ele de circulação. É um médio que trabalhava amparado pelas trevas. Ele é uma treva reencarnada. E aqueles que iam até ele eram seres também das trevas. E aqueles que o assessoravam fisicamente, também seres das trevas. Semelhante que atraía semelhante. Agora, você vai me desculpar uma coisa. Você vai me desculpar uma coisa. É a razão dizendo aqui. A pessoa. Você vai a uma casa que se diz espírita. Na verdade, aquilo lá não é espiritismo, viu? Aquilo lá é místico. É misticismo. Aquilo lá é esoterismo. São esotéricos. Aquele médium lá não é espírita. Que se fosse eu diria. Mas estava usando o status do espiritismo para poder agir daquela forma. Agora, meu amigo, minha amiga, se você chega a uma casa espírita e ali o médium se tranca com você dentro de um cômodo e te toca em determinadas partes do teu corpo, com todo respeito, genital, minha amiga, meta a mão na cara desse caboclo. Meta a mão na cara desse caboclo. Porque se você não faz isso é porque você gostou. E por isso você volta lá no retorno. Porque você quer que ele novamente passe a mão em você. Aí depois você sai na mídia como vítima. Me dá licença, minha amiga. Eu não estou a favor dele. Eu estou a favor da razão. Porque você é charlatã também. Você é mistificadora. Você estava esperando a oportunidade para você sair na mídia e ser televisionada. É lamentável
Que nojeira! Por isso, médios interesseiros. Mas que são esses médios interesseiros? Será que são só aqueles que ali recebem os espíritos? Ou será que são também aqueles seres que, intuídos pelas trevas, através da inspiração e da intuição, foram intuídos a ir até aquelas casas espíritas charlatã para serem abusadas? Isso tudo caracteriza interesse das trevas. As pessoas não raciocinam, né? Por quê? Eu falo, vó, me leve embora desse mundo, vó, eu não aguento mais. É muita tontice, vó. Mas sabe por que que você ainda não pode retornar à pátria espiritual, meu filho? Não, vó, por quê? Aí eu fico, né, alegrinho, né? É porque daqui a alguns anos você ainda vai se tornar um tonto. Você está se preparando para vir a ser tonto. Agradeça a Deus aqueles que já são tontos. Que eles estão mais evoluídos do que você. Aff. Dá para aguentar essa? É coisa de vó mesmo. Isso não é vó, isso é obsessor na minha vida. Porque consanguínea fazendo isso comigo. Mas é brincadeira, ela tá certa. Né? E também esses termos que eu uso é brincadeira também. Mas as pessoas têm que raciocinar, gente. Né? Então, semelhante atrai semelhante. Então, não pode se cobrar só de um, não. Gente, por que o cão entra na igreja? Não existe esse ditado. Porque ele encontra a porta aberta, gente. Gente, por que o cão entra na igreja? Ele encontra a porta aberta. Fecha a porta para você ver. O cão não entra. Ah, Luiz, mas é muito difícil a gente descobrir uma casa espírita séria. Isso é desculpismo. Isso é desculpismo. Não vem, não. A pessoa gosta daquele ritual, a pessoa gosta daquele sambinha ali, daquelas musiquinhas, aquilo ali anestesia a pessoa gosta daquilo, a pessoa toma uma cachaçinha, a pessoa fuma um cachimbinho. Não vem, não. Você desculpa. Kardec continua aqui assim, ó. Se é de constituir motivo de suspeição, o ganho que um médium possa tirar da sua faculdade, jamais essa circunstância constituirá uma prova de que tal suspeição seja fundada. Quem quer, pois que seja, poderia ter real aptidão e agir de muito boa fé, fazendo-se retribuir. Vejamos se, neste caso, é razoavelmente possível esperar-se algum resultado satisfatório. Então, você observa que aquele que quer agir corretamente, ele age. Agora a gente entende, gente, que encenar-se no palco da vida não é brincadeira. Por isso existe aqui na Terra a desigualdade evolutiva. Existem aqueles médios que são sérios desde o princípio. Existem aqueles que desde o princípio não são sérios. Agora, gente, isso não é só
no Espiritismo, isso é em todas as religiões. Porque nós conhecemos religiões, denominações religiosas, que eles vivem numa precariedade, porque eles ali se juntam e eles mesmos pagam as despesas ali do aluguel, da energia e da água, porque eles não pedem ao público. Então eles agem corretamente. Nós conhecemos muitos seres nobres dentro do catolicismo. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Padre Donizete Tavares de Lima, o Papa João Paulo II. Nós tecemos um comentário a respeito desse Papa que está aí hoje, só que eu quero fazer um retoque, tá? Você me permite? Pelo fato de um Papa vitalício, que era o Ratzinger, né? Eu me confundi Ratzinger com Bento XVI. Não. Bento XVI é um espírito nobre, tá bom? Ratzinger era um espírito, já desencarnou. Ratzinger era um espírito, assim, daqueles lá das cruzadas, reencarnado no catolicismo. Graças a Deus que ele não atuou muito e não pôde fazer muitas coisas. Graças a Deus. Graças a Deus que já retornou à pátria espiritual, para onde ele foi eu não sei. Mas eu estou retocando. Não é falando mal, gente. Isso é um estudo. Porque muitas pessoas podem pensar assim, nossa, o Luiz falou mal do Bento XVI. Não. Pareceu que sim, que eu falei, que eu comentei algo do Bento XVI. Esse que tá aí. Mas depois que eu me lembrei, eu falei, não, mas o que tá aí é o Bento XVI. O Ratzinger que é o vitalício. Que chegou a ter 2 papas no catolicismo, né? Na igreja. Só que eles tiraram fora, que é o Ratzinger. Então você entendeu, né? Já retoquei. Te peço desculpas se você entendeu de contrário. Bento XVI é um espírito nobre. Como também na Canção Nova, Padre Fábio de Mello. Espírito nobre ali. Que a gente respeita, né? A teologia dele, a gente respeita a forma dele pensar, porque ele estudou dessa forma, então a gente tem que respeitar. Mas o que esse padre tem livrado de pessoas da depressão, e olha que ele já sofreu de depressão, hein? O que ele já livrou de pessoas de depressão, livrou pessoas de drogas, livrou pessoas de suicídio. Esse padre é um missionário. Não são elogios, porque não precisa disso não, tá? Ele está numa posição espiritual e financeira que não precisa do que eu estou dizendo aqui, não. Não pense que isso vai atingir ele. Não. Mas é um reconhecimento próprio meu. Nós temos que reconhecer. Sabe? Então, religião, do latim, religar, é a unificação. Se todos pensassem dessa forma, de que religião não salva ninguém, o que nos salva são os bons princípios, o nosso caráter, a nossa moral, o nosso reconhecimento com relação aos valores do nosso irmão que encontra-se em processo de evolução aqui na Terra. Né? Então eu quis esclarecer isso aí para não ficar parecendo que eu comentei mal a respeito de Bento XVI. Né?
Bergoglio, né? O nome dele, em argentino. Bergoglio, não sei do que lá. Papa Bento XVI. E também o nosso irmão, Padre Fábio de Mello, né? São nobres espíritos no corpo físico. Quem puder, ouça as mensagens deles, ouça as músicas do Padre Fábio de Mello. Você tá vendo só que tipo de espírita? Tá vendo só? Ora, gente, determinado como sou dotado de prudência, de bom senso, de razão. Eu não estou apegado à religião. Eu não estou apegado à filosofia. Eu não estou apegado à ciência. Eu estou apegado à razão. E a razão é Deus, nosso Pai. Então você percebe que nesse capítulo aqui ainda vem muitas coisas pela frente. Mas por hoje chega, né? Agradecemos o vídeo anterior, que foi Vó quem gravou, né? E agora esse sou eu. Então, até o próximo vídeo.